sua casa aqui, a convite do caro Dr. Luiz Carlos Bettiol, para debater a questão portuária, notadamente o novo marco regulatório. Mas eu, Dr. Bettiol, estava achando que eu era o único pré-diluviano aqui, portuário, mas vejo que tem dois companheiros aqui, são da minha época, Dr. Barreiros e o Galotti Pai. Não, por aqui. Não. E antes de entrar propriamente nessa apresentação, eu queria só divulgar um dado aqui, que é um problema nacional, principalmente dos advogados ou do cidadão, que mostra cada vez mais que nesse país nós temos que exercer a cidadania, não só junto ao Executivo, mas principalmente junto ao Congresso Nacional. Tem um dado aqui do Instituto que foi feito, se nós considerarmos os 25 anos da nossa Constituição, ou prefiro chamar da nossa Convenção Coletiva Constitucional, que ela tem tantos detalhes, parece muito mais uma convenção, embora tenha avanços, tem coisa importante. Mas, nesses últimos 25 anos, entre leis federais, normas federais, estaduais, municipais, foram editados 4.785.194 normas. É muita norma. É por isso que, volte meu país, custa engrenar, se desenvolver. Tá? E nessa questão portuária, nós já começamos também a produzir normas e mais normas. O Galotti e o Dr. Barreiros, eles são de antes da lei, como eu sou de antes da lei, nós acompanhamos, nós discutimos, eu diria que a Lei 8630 foi a mais debatida nesse país. Foi 1 ano no Poder Executivo e 2 anos no Congresso. Reuniões praticamente semanais. Se envolviam normalmente 50 deputados, 20 senadores. Nós tínhamos reunião de manhã, de tarde, de noite, com os políticos, com o governo, com os trabalhadores. Quando era com os trabalhadores, precisavam de força policial. Que tal era, vamos dizer, o conflito entre nós, que eles lotavam aqueles corredores. Mas, diria, lógico que não foi uma lei perfeita, como todo ato humano não é, mas eu diria que foi uma das melhores leis que regulou o setor. Mas aí sobreveio o decreto 6620 e essa questão toda que o meu antecessor falou, das disputas entre terminais arrendados e privados. Então, vamos fazer uma distinção. O terminal arrendado é aquele que precisa ser licitado, está dentro daquela área do porto organizado. E quem quiser um terminal arrendado, só mediante licitação, porque aquilo é patrimônio da União. Hoje nós temos 2 tipos de terminais privados. Nós temos o terminal privado, que, assim como o arrendado, ele é uma atividade fim, a atividade dele é prestar serviço. Tá? E temos o terminal, que eu chamo de atividade meio de um processo produtivo. Caso dos melhores exemplos, Petrobras, Vale do Rio Doce. Quer dizer, terminal, a finalidade daquele terminal é uma atividade de meio para escoar o produto, para receber os insumos. Não é de prestação de serviço. Só que antes de 93, os terminais privados, como o Vale e outros tantos, não poderiam usar sua capacidade ociosa para movimentar carga de terceiros. Nós sabemos que temos atividades econômicas sazonais. Então, nós temos terminais aí que, num período do ano, ficam paralisados. E o porto público congestionado. E esses terminais não poderiam operar cargas de terceiros. Então, a grande vitória de 93 foi que a lei permitiu. Eu dizia, um país pobre não pode se dar o luxo de ter investimentos elevados, paralisados, ociosos. A lei de 93 permitiu, e veja que naquela época só se falava em terminal privado e terminal arrendado. Não tinha isso como surgiram agora, os terminais privados, titulares de contratos de adesão, de uma autorização, né, que, no fundo, são prestadores de serviço. É atividade de fim. Então, essa diferença, não sei se eu deixei claro, isso gerou muita confusão. Principalmente essa questão que o nosso amigo do CAD enfocou, criou um enorme conflito dentro da minha entidade, da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, porque nós temos lá 87 empresas associadas, nós temos lá terminais privativos,
terminais arrendados e esses novos terminais privados com atividade fim. Imagine a confusão. Nosso papel foi de tentar apaziguar, eliminar o conflito, tentar buscar uma solução. Tá? E aí a gente ouve argumentação de todo lado, houve ação no Supremo, foi para o TCU. Eu fui no TCU e tive que ouvir de um técnico o seguinte, de que ele disse, quando um terminal privado, uma Vale, que movimenta minério e soja, com uma grande vantagem para o agronegócio, quando um terminal privado presta serviço para terceiros, está cometendo um crime. Que crime? Nós temos duas formas. O arrendamento, através de licitação, que chamam de subconcessão, né? E a autorização, porque a Constituição prevê essas duas modalidades. O terminal privado é autorizado. O poder concedente autoriza. Na época do meu amigo Galotti, era o Ministério dos Transportes que autorizava diretamente a instalação de terminais. E esses terminais sempre funcionaram, como funcionam no exterior, como verdadeiros catalisadores de empreendimentos industriais e produtivos. Porque uma indústria, uma atividade comercial, necessita, basicamente, para manter a sua competitividade, isso está mais do que provado em nível mundial, que o transporte por água é o mais barato. É a forma de atrair indústrias para que elas possam ter maior competitividade. Lamentavelmente, no Brasil, nós não estamos sabendo usar. Basta olhar os rios aí, nossos os rios navegáveis, que deveriam estar, como acontece na Europa, Estados Unidos, lotados de empreendimentos. Porque o terminal privado, atividade de meio, ele gera carga. Ele gera, é diferente. Ele não vai disputar carga. Claro que ele tem uma ociosidade, e ele vai aproveitar essa ociosidade e prestar serviço para terceiros, querendo, não é obrigado. Então, essa diferença é muito importante, porque eu vejo agora que está voltando essa discussão, quando a própria presidente Dilma foi muito clara. Ela quis acabar com o conflito, e acabou. Se examinarem a lei, a 12.815, agora temos o terminal arrendado e o terminal privado. O privado, fora da área do porto, pode movimentar qualquer carga, só própria de terceiro ou só de terceiros. Claro que, para a sua instalação, é um processo complicado, tem um anúncio público, etc. Não pode, se estiver perto de um porto público, o poder concedente poderá não autorizar. Então, não é tão fácil assim. E o Brasil precisa de mais terminais arrendados e de terminais privados. Eu insisto, o terminal privado ele atrai uma indústria, ele atrai um setor produtivo. E o país precisa disso. Nós precisamos aumentar a competitividade desses terminais. Bom, aqui só tem uma demonstração, está aparecendo aí? Só para ter uma ideia, entre o que o Brasil movimentou ano passado, foi 904 milhões de toneladas, na exportação e na importação. Toda a costa, todo longo curso, cabotagem, etc. Vocês vejam o seguinte, nos portos públicos, através dos terminais arrendados, movimentaram 315 milhões de toneladas. Tem uma diferença, valor agregado maior. Containers, etc. Nos portos organizados, o valor agregado é bem maior do que nos privados, como aqui está. Ele movimentou, todo esse conjunto de terminais privados movimentaram no ano passado, 2012, 588 milhões de toneladas. Então, imagine uma Vale ou uma Petrobras se não tivessem o direito de terem uma autorização para terem um terminal próprio delas. Elas jamais que teriam a expressão globalizada que tem hoje. Aqui é só para mostrar, veja, tem gente aí presente que conhece muito mais a questão portuária do que eu, tá? Mas eu vou tentar mostrar a visão da BTP. Nós falamos nessa foto aqui em inovação. Tá? Esse é um grande navio, que já não é o maior navio conteneiro, o Jules Verne, que ele tem, olha o comprimento, 396 metros. Depois, mais adiante, a gente vai ver por que eu coloquei essa foto. Ele movimenta 16 mil containers, o Teus. Só que já saiu um novo,
que movimenta muito mais, 17, 18 mil TEUs. Agora, eu digo, e quem conhece o Porto Brasileiro, um navio desses, doutor Barreiro, quantos anos vai levar para chegar ao nosso porto? Calado até vamos ter, não ter carga. Então, o nosso setor industrial está padecendo. E aqui mostra o nosso atraso, e eu diria que é muito mais um desafio, que mostra o quanto que o país tem a crescer. De acordo com a FINEP, a nossa produtividade, especialmente a industrial, está estagnada desde 1980, enquanto que os nossos concorrentes asiáticos triplicaram essa produtividade. As causas são as mais conhecidas, né? Da baixa competitividade, atraso de 30 anos na infraestrutura, carga tributária, burocracia, transporte e legislação. O custo da logística no Brasil é dito por autoridades públicas e do setor privado que equivale a 12% do nosso PIB. Eu sempre discuto a procedência desses dados. Quando falo em valores e custos, o custo é aqui, eu sempre olha, isso pode ser uma média, ou isso pode ser contestado. E, lamentavelmente, o Brasil é carente em termos de estatística, em qualquer área. Na área portuária, agora, nós estamos tendo aí um grande avanço provocado pela ANTAC. Ela está publicando as movimentações de uma forma mais atualizada. Então, hoje, nós temos um acesso à sociedade, às entidades, um acesso na ANTAC para saber o que está acontecendo em termos de movimentação de cargas e outras movimentações. Mas esse trabalho apontou que 12% é o nosso custo logístico, do nosso PIB, que equivale a 528 bilhões. Os nossos concorrentes, os americanos, Estados Unidos, esse custo de acordo com esse trabalho, equivalente a 8%. Nós temos condições de nos igualar aos americanos. Temos espaço, temos qualidades, temos profissionais para isso. Basta a determinação, basta de eliminar uma série de obstáculos que nós temos. Se nós conseguíssemos chegar a 8%, nós teríamos uma economia de 176 bilhões e aumentaríamos em muito a nossa exportação. Segundo um trabalho do Banco Mundial, dependendo de 20% a 30%. Senhores e senhoras, é o Banco Mundial que está dizendo isso. Imagina o que significa. Vamos dizer que 30% não, mas já 10% já ia alavancar muito o nosso setor industrial, mineral e o nosso setor de produtos industriais e do agronegócio. Então, os propósitos aí do governo para, vamos dizer, lamentavelmente, revogar a Lei 8630, e eu sou um dos viúvos dessa lei, eu achei que ela tinha os parâmetros para continuar regulando a atividade portuária e atraindo investimentos, até porque foi amplamente discutido pela sociedade brasileira. Tá? Mas a presidente Dilma entendeu que esses conflitos que existiam, essas brigas entre terminais, reclamação do setor exportador, importador, reclamação do setor industrial, do agronegócio, que ela devia revogar aquela lei e estabelecer um novo marco regulatório que ela chamava para destrancar investimento e atrair novos investimentos. Só para os senhores terem uma ideia, quando a Casa Civil nos pediu no ano passado para que a BTP informasse, através das suas 87 empresas associadas, o que essas empresas precisavam investir, não é que tinham um pensamento, que precisam investir para aumentar a sua capacidade e poder atender a demanda do comércio, no nosso comércio interno e comércio exterior. Nós mandamos uma relação, tivemos que mandar em caráter confidencial, porque tem muitas empresas que não gostam de liberar esses dados. De não todas, algumas empresas não quiseram mandar, mas das que nós mandamos para a Casa Civil, indicando a empresa, qual é o projeto, se é ampliação, construção de um novo, equipamentos, qual é o prazo. As empresas informaram, no seu total, 44 bilhões em 10 anos. 44 bilhões, só esse setor. Tá? Claro que aqui está envolvido os associados da Bratec, porque os associados da Bratec também são sócios da BTP. Tá? 44 bilhões. Então, a outra questão, vamos dizer, a razão de ser da lei, que nós somos acompanhantes, seria
ampliar e modernizar portos e sua gestão. A gestão, podemos enfocar logo adiante, que para mim é uma das grandes preocupações que nós temos. E aqui o importante, dar maior segurança jurídica, que é o respeito aos contratos e respeito à lei. Eu sempre lembro, eu estou falando com advogados, né, do nosso grande Montesquieu, que ele dizia o seguinte, que ele visitava os países para verificar todas as leis, né, como é que eram as leis, e para fazer o livro dele, famoso Espírito da Lei. Aí perguntaram, mas, Montesquieu, o senhor vai num país para avaliar as boas e as más leis? Não, eu vou num país para verificar se as leis que lá existem estão sendo aplicadas. Imagina se ele viesse no Brasil com essa quantidade de leis, de portarias e decretos, né? Boa parte não aplicados. Esse é um problema que gera insegurança jurídica. A outra razão, outro objetivo, outra finalidade da lei foi fomentar a competição. Isso é muito importante, tá? Porque a melhor forma de ter qualidade de serviço e preços é a competição. Claro que ela tem que ser isonômica. Não pode haver uma preferência para A, para B ou para C. Tem que haver isonomia entre os atores do porto. E o objetivo maior é a redução do famoso custo Brasil e agilidade nos processos licitatórios. E aqui tem duas frases que eu mantive, que eu tive em todas as reuniões, no Congresso, várias reuniões na Casa Civil, na ANTAC, na CEP, e a presidente Dilma sempre disse, e continua dizendo, né, queremos inaugurar uma nova era com a modernização da infraestrutura e da gestão portuária. E a ministra Gleisi disse, não queremos arrecadar recursos, queremos que quem movimenta a carga nos portos tenha menos custo. Veja, a finalidade da lei está ali. É ampliar os portos, reduzir os custos, aumentar a competição. Mas a gente vai ver que na regulação, nas licitações, não está havendo vamos dizer, esse acompanhamento, esse respeito à finalidade da lei. Tem que haver sempre o respeito à finalidade da lei. Nós assistimos quase dia a dia um decreto alterando uma lei. Jamais que o decreto pode alterar uma lei. Está na Constituição. A lei é sempre aquela expressão de soberania nacional, é o Congresso Nacional, junto com o Executivo, publica a lei, o Executivo examina, veta ou não veta. Isto é lei. O resto não é lei. Decreto não é lei. Quando a Constituição diz ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, está dizendo que a lei é essa expressão máxima da sociedade. Se gosta ou não se gosta do nosso Congresso Nacional, mas ele é o competente. E se ele faz leis ruins, é porque nós não participamos como deveríamos participar no acompanhamento do processo legislativo. Nós somos bons na crítica, depois que acontece. Muito bem. Bem rapidamente, para quem pretender hoje instalar um terminal próprio, privado, seja para a indústria, seja para prestar serviço, ele tem que apresentar seu projeto na ANTAC, a ANTAC examina e faz um anúncio público. Se aparecer alguém mais interessado, então eles fazem um processo seletivo público para selecionar a melhor proposta. Caso não dê para autorizar os dois, autoriza 2 ou 3. Mas a palavra final é do Poder Concedente, da CEP. Ela que vai dizer. Só que, vejam, nós somos muito criativos, né? A lei diz que a ANTAC poderá exigir garantias para quem apresenta uma proposta, e garantias de execução do projeto. Muito bem. Mas isso deve ser aplicado quando a CEP anuncia que, numa determinada área, existe um espaço lá para se instalar os terminais e abre uma concorrência, vamos dizer, aos interessados, e promove, daí sim, a seleção pública. Porque quando é um terminal para uma indústria, para o setor do agronegócio, não tem sentido. A empresa é dona, é titular, ela tem o domínio útil do imóvel. Como é que vai exigir uma garantia?
é desincentivar a instalação não só de terminais, mas de indústrias, do setor do agronegócio. 1% é o depósito. Depois, para executar, 2%. Só que eles devolvem o 1% quando assinam o contrato. Os 2% devolvem 80% depois da entrada em operação. E não há nenhuma referência para os 20%. Quando é que vão devolver? E essa exigência também de garantia é feita no processo de licitação para os contratos de arrendamento. Agora, eles fizeram uma mudança boa entre a medida provisória e a lei. O cidadão que pleiteia um terminal próprio, ele tem que ser dono da área. Isso afasta os especuladores. Tá? Os critérios de julgamento, né? Maior capacidade de movimentação, menor tarifa ou menor tempo de movimentação. Para arrendamentos, né? O processo todo que está aí. 2 lotes. Né? O primeiro foi o Santos e Pará, o segundo foi Salvador e Paranaguá. A gente sente o seguinte, de que houve uma pressa que atropelaram, inclusive, a nossa agência, a ANTAC. Porque uma empresa foi contratada e ela que fez os projetos. Não foi nos portos organizados, os portos públicos, falar com a administração do porto, verificar qual seria o melhor caminho, se juntar a área, se separa. Nenhum presidente dessas companhias docas, segundo eles, num evento que nós tivemos, não foram consultados. Então, fizeram tudo através do Google e de informações que obtiveram de outra forma. Isso causou uma série de impropriedades nesse processo de licitação. Tá? Que agora, claro, entre a publicação do edital, que é uma minuta, tá? Temos um tempo, a ANTAC recebeu mais de 3.100 sugestões, e lá da Bahia recebeu mais de 1.900 sugestões. Então, a ANTAC está ordenando, tentando ajustar, porque, não sei se já mandou para o TCU, vai ter que mandar para o TCU, para daí ser publicado o edital definitivo e promover a licitação. Mas tem algumas coisas que nos preocupam, que nós levantamos. A BTP apresentou também uma série de sugestões, porque é um processo democrático. Tá? Porque no país, cuidado, né? Nós estamos... Aí eu altero uma frase de Tom Jobim. No país, discordar é ofensa pessoal. Tenho ouvido isso. Vocês estão nos atacando. Não, processo público é para isso. Apresentar a sugestão, ela pode ser boa ou não. Cabe ao poder concedente, à agência do setor, aceitar ou não. Mas aí tem imprecisões, porque eles não foram na área, pegaram aquele sistema de Google. Né? Então, assim, a área tal, presume-se que tem tantos metros quadrados. Presume-se que a administradora fará a dragagem. A dragagem devia ser obrigação, devia estar na lei e em todo o processo de licitação. A empresa, seja a companhia DOCA, seja uma autarquia estadual, devia ter. Porque essa é a primeira obrigação de uma administradora de porto, é manter o calado. Mas, no entanto, exige, naquela área, só pode ser instalado terminal para receber um determinado tipo de navio. Só que esse tipo de navio não vai ter o calado. Mas aí eles colocam assim, estima-se, presume-se que terá o calado. Como é que vai atrair um investidor sério? É isso que nós estamos fazendo as observações, e outras entidades também fizeram. Né? Aí, a presidente Dilma, em boa hora, acabou com o valor de outorga, que quem pagasse mais caro ganhava a licitação. Esse custo todo quem pagava era a carga. Diminui a nossa competitividade lá fora. A presidente eliminou na lei, já na medida provisória. Só que aí, o valor que colocaram de aluguéis desses arrendamentos equivale ao valor da outorga. Quer dizer, foi 6 por meia dúzia. Estamos sabendo que a ANTAC está revendo essas condições. Prazos também, deram prazos menores, prazos de 7 anos, 10 anos, dependendo do investimento, dependendo da área, que é uma atividade de risco e que exige elevados investimentos, o empreendedor tem que ter prazo para recuperar o seu capital. E porto,
se altera diariamente. Dizem assim até, em porto nada permanece, vírgula, exceto a mudança. Porque tu tem que acompanhar as evoluções dos navios, as exigências constantes do comércio exterior. Há uma indefinição também nessas licitações sobre os passivos ambientais que preocupam. O empresário ganha uma área, depois que ele vai ver a questão do passivo. Às vezes, esse passivo, e nós sabemos como atua o nosso pessoal do meio ambiente, pode inviabilizar o empreendimento. Tá? Bom, aqui eu quero também me deter sobre o poder concedente. Houve uma total centralização. Num país federativo, do tamanho do Brasil, isso foi um erro. Centralizaram tudo. Até a tarifa vai ser definida aqui pela ANTAC e CEP. As regiões, as docas, as administrações portuárias, não têm mais nenhuma ingerência nisso. E, ao mesmo tempo, a lei quer competição entre os portos, dentro dos portos. Mas imagina, eu pego assim, o Porto de Rio Grande, que ele compete com o Uruguai, com a Argentina, com Santa Catarina e Paranaguá. Lá uma competição ferrenha. Tá? Se ele quiser baixar suas tarifas para ser mais competitivo, não, vai ter que consultar Brasília. Nada contra a Brasília fazer o planejamento, acho importante, planejamento global. Mas a gestão, o dia a dia, tem que ficar na região. Isso é um fator que nos preocupa. Mas, além disso, é o problema do... veja, o Congresso, ele mais ou menos lavou as mãos em alguns pontos fundamentais. Porque o Congresso, quando examinou a medida provisória e transformou ela em lei, ele deveria já ter definido as questões básicas. E não colocar, por exemplo, tal assunto, para prorrogar os vencimentos, para ampliar a área, para não sei o quê, o poder concedente poderá, a seu critério... Ora, o poderá é uma promessa, é uma possibilidade. E cresce o segundo, o terceiro, cresce o escalão burocrático ao legislar. Tá? Por quê? Cabe a ele a competência. E esses critérios deviam estar na lei. Quando se joga a critério, né, para tal órgão legislar, cuidado, senhores. Cuidado, senhores. A lei, porque aí tem um problema da isonomia. Então, a lei já devia definir isso. Que até cria um problema lá para a CEP, um problema para a ANTAC. Então, tem dois casos. Né? Esse aqui, ó. Os terminais portuários, público ou privado, serão autorizados desde que compatíveis com as diretrizes do planejamento e das políticas portuárias. Cadê as diretrizes e cadê as políticas portuárias? Outra. Poderão, a critério do poder concedente, ter prorrogação antecipada, condicionada à realização de investimento, bem como agregar a área inteira. Quer dizer, poderão, uma promessa. A critério. Qual é o critério? Nós não sabemos. E aí tem a tal questão do poder discricionário e do ato vinculado. Quando a lei diz deve, Poder Executivo deve, como dizia a Lei 8630, é uma obrigação, é o tal do ato vinculado em que o Poder Executivo não tem nenhuma alternativa de fazer ou não fazer, ele tem que fazer. Quando é discricionário, embora o poder discricionário tenha seus limites constitucionais, mas fica a critério desse órgão de fazer ou não fazer. Aqui, en passant, aqui deu uma discussão, vai estar dando até hoje, já tem sérios processos. A presidente Dilma vetou o artigo 56, que permitia os contratos anteriores a 93, que não foram adaptados, e que eles reclamam desde 97, a adaptação, serem renovados e terem o mesmo prazo que tinham antes de 93, que, na média, eram 10 anos. Por quê? Quando se altera o regime jurídico de algum setor, tem que haver uma fase de transição. Esses terminais estão realizando investimento, precisam realizar mais, mas aí, se colocar em licitação, já está ocorrendo o seguinte, muitos desses terminais estão com ação judicial. Quando sair o edital oficial, certamente que eles vão tentar assustar. Isso é ruim para o país. Isso não interessa ao terminal, não interessa ao país, não interessa ao trabalho, não interessa a ninguém. Vão ter uma gama de ações judiciais, a tal da judicialização, que não ajuda ninguém, atrasa. Não, ajuda sim, beneficia sim os nossos concorrentes lá fora, argentinos, chineses, americanos,
que tudo isso impacta onde? No valor do produto que é exportado ou importado. E aqui vem uma pérola da CEP. Tão logo baixada a lei, o ministro da CEP, que saiu, baixou uma portaria. Veja bem, o presidente Dilma, a mensagem, o espírito de toda essa mudança é incentivar a ampliação dos terminais, investimentos. Aí vem a portaria da CEP e diz assim, o terminal fora da área do porto, terminal privado, só pode aumentar a sua área 25%, que não exceda 25%. Por que 25%? Por que não 50%? Por que o limite? Se ele é o dono da área, o terminal privado tem que ser o dono da área. Ele tem que encolher. Se ele fizer acima de 25%, ele tem todo um processo que leva um tempo enorme para ele conseguir aprovação, que às vezes leva 6, 7 anos para autorizar. Mas pior, o terminal portuário privado dentro da área do porto, que ele tem que ser também o dono, ele é o dono, ele tem o domínio útil, não pode aumentar. Totalmente contrário à finalidade da lei. A finalidade da lei é o contrário, que haja investimentos, quer competição. E vem uma portaria, essa é a preocupação. Não sei por que razões levaram a isso, mas jamais que uma portaria, que um decreto, pode dispor no sentido contrário da lei. É ilegal. Nós estamos tentando, já falamos com o ministro que saiu, falamos com o ministro que entrou, para que haja uma revogação, porque isso é contrário ao espírito da nova lei. Se não houver, vamos ter que ir para o judiciário. Como eu sou advogado também, eu digo, estão criando cada vez mais o mercado para os advogados. Está ficando bom. Acho que a OAB tinha que levantar um obelisco no centro de Brasília em homenagem ao legislador pátrio, porque ele prima para fazer esses absurdos, ilegais, distorcidos, contrários à lei. Bom, trabalho portuário, eu não sei se é interesse das senhoras e senhores, mas eu quero só dizer o seguinte. Toda essa mudança, uma das razões que eu vi os discursos do governo, lá no Congresso, era de melhorar o porto público, é de dar maior competitividade, até por causa dessa questão do terminal dentro e fora da área, do terminal arrendado e privado, que alegam que o terminal privado teria maiores condições de competitividade. Pois bem, uma das razões da mudança foi nós vamos melhorar a situação dos portos públicos, vamos desgargalar, vamos fazer o possível e o impossível para diminuir tudo aquilo que atrapalhe o aumento da competitividade dos portos públicos. Pois bem, apesar da presidente Dilma ter dito várias vezes, ela enfrentou uma resistência enorme, que ela não ia mexer na parte que regula o trabalho portuário, ia manter o que está na lei, que estava funcionando, o Congresso demagogicamente resolveu alterar essas questões. E piorou, não só o porto público, mas piorou também a situação dos trabalhadores. Porque agora, o cidadão que opera no terminal, ele precisa, até então, ele precisava de pessoa para trabalhar em terra, ele dava uma preferência para os trabalhadores do órgão. Se tinha, ele contratava. Se não tinha, ele ia no mercado. Agora, não. Tem que ir no órgão. Não tem mais essa alternativa. Claro que isso é inconstitucional, né? A liberdade de trabalhar está assegurada na Constituição. Outra coisa, incluiu, então, o pessoal de capatazia e blocos, instituíram a renda mínima. E aí vem uma explicação. Eles citaram a OIT, isso eu vi no Congresso, porque a OIT, a convenção, a recomendação da OIT, ela prioriza o aposentado. Não, a convenção da OIT prioriza que se aposente o trabalhador que tenha direito para ele sair do órgão, porque há um excesso de contingente. Se não há excesso, boa parte, 40% dos trabalhadores, quer pela idade, quer pela situação fixa, não têm condições de continuar e nem de serem treinados. Então, a OIT disse, não, procurem aposentadoria.
Tem capacidade. Aqui é o seguinte, o cidadão se aposenta e fica no órgão. Aí a explicação da renda mínima. Porque o cidadão não vai trabalhar, não tem mais condições. Ele vai ficar lá no órgão, final do mês, diz, olha, não trabalhei, vai a renda mínima. Quem é que paga a renda mínima? A carga. Quer dizer, contrário ao espírito da lei, contrário a toda a motivação do governo em alterar a lei. E criaram a tal das categorias diferenciadas, que foi um retorno brutal às corporações de ofício. Tá? Então, agora, temos o estivador, o conferente, capatazia, cada vez mais segmentado. Se o trabalhador de bloco sonha em ser estivador, vai ser difícil de ser estivador. Que vai haver essas categorias todas. Uma operação que devia ser unificada, conseguiram, né, desmembrá-la mais ainda, que o trabalhador vai ser o maior prejudicado. Por quê? Porque não vai ser possível mais, se continuar isso, a multifuncionalidade. É aquilo que eu disse. O trabalhador de bloco quer ser conferente, quer ser estivador, não vai conseguir. Porque quem é conferente não vai permitir que entre mais gente. Aqui eu já falei sobre os limites da regulamentação para o Poder Executivo, né? Que o artigo 84 da Constituição é claro, né? Compete privativamente ao presidente, né? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Não para inovar, não para restringir, simplesmente para aplicar a lei, sem poder mexê-la. Senão não precisava do poder do Congresso Nacional, já o Poder Executivo pode legislar, para que o Congresso Nacional? Mas tem um recurso que poucas entidades sabem. O Congresso Nacional tem condições de sustar os atos do Executivo, seja da CEP, da ANTAC, do decretos, quando extrapolam a lei, o poder regulamentar, que é o artigo 49. Nós fizemos isso lá no início da ANTAC, nós tivemos que usar esse recurso, que a ANTAC, talvez bem intencionada, né, não vou dizer, mas a ANTAC baixou uma resolução quebrando os contratos de adesão. A lei dizia, a autorização será formalizada através de contrato de adesão, para dar segurança jurídica aos investidores, com prazo de 25 mais 25. Pois a ANTAC chegou e quebrou. Não é mais contrato de adesão, é mera autorização sem prazo. Nós levantamos isso no Congresso. Não foi necessário baixar o decreto legislativo, sustando essa norma, porque houve uma audiência de mais de 1 ano, 2 anos, em que as autoridades foram convidadas e aí sentiram o erro cometido e voltaram atrás. Manter. Então, eu digo, esse é um recurso muito importante a ser usado. Isso é cidadania. Apelar, fazer aquela turma trabalhar para o país também, né? Bem, eu acho que falei demais até, tá? Me coloco à disposição de todos e agradeço a oportunidade.